Vamos fazer mais um vídeo. Olha, motor de 5 trifásicos. Um motor de 5 trifásicos, não vou fazer o cálculo aqui do ferro, só para demonstrar aqui. Digamos assim que ele trabalha com 2 fios 19. 2 fios 19. Então o que acontece? Quando você vai colocar ele, que ele vai ser em paralelo, digamos assim, que aqui eu estou fazendo ele em série, né? Série. Ele vai ser fio 19. Mas aqui eu estou fazendo ele em paralelo, né? Então eu estou colocando ele em paralelo. Então digamos assim que aqui deu um exemplo. Digamos assim que aqui deu 30 voltas, né? 30 voltas. Pronto, 30. Mas aqui eu vou fazer o quê? Em vez de ser 30, eu tenho que dobrar as voltas. Porque ó, quando eu coloco aqui 30 mais 30, ele aqui não está em série, ele vai ser 30 mais 30, para o valor dar 60. Então, em vez de ser 30 aqui, então aqui deu o quê? 30 mais 30. Mas aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele 60. Porque ele vai ter que ter 60, volta aqui, e 60, volta aqui. Porque está em paralelo. Faz de conta que ele só tem uma, porque tem 60. Mas como eu juntei uma em cima da outra, está o mesmo valor. Já está em paralelo. Não é em série. Entendeu? As voltas, né? Agora, um exemplo que eu vou falar aqui sobre isso aqui, digamos assim, sempre os motores, esse de 5 CV, como ele é 2 fios 19, é a mesma coisa de você colocar 4 fios 21, né? Ou 21 não, 22. 4 fios 22, né? E dá um fio 19. E olhe que eu peguei, eu só estou aqui para falar, que o motor de 5 eu já rebobinei, não só foi um, e além de ser compressor, motores de 5 de compressor, de 5, e ele veio 4 fio 20 alumínio, 4 fio 22 alumínio, cobre. Aí é como se diz, já peguei o mesmo fio aqui, 4 fio 22 de cobre, e eu já do mesmo jeito que está aqui, eu já peguei com 4 fio 22 de alumínio, sendo o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho, o mesmo pacote, o mesmo fabricante, tudo. E aí? Você está entendendo? Agora, como é agora novo, que eles estão botando tudo mais alumínio, eles estão botando tudo mais de alumínio, o motor está vindo, então o que acontece? Antigamente ele só vinha mais cobre, mas como para ele baratear o preço, ele está vindo mais alumínio. Então o cobre era esse fio aqui. E um exemplo, aqui não é 60, cobre, né? Cobre. Tirei esse cobre, botei alumínio, vou botar só assim, alumínio, né? Pronto, então, tirei de cobre, botei a mesma contagem de alumínio, era alumínio, tirei, botei cobre, a mesma contagem. Então, é a mesma coisa de vice-versa. A mesma contagem que eu tirei de alumínio, botei para cobre. A mesma coisa de cobre para alumínio. Era isso que veio de fábrica. É isso que eu quero informar uma coisa. E às vezes,
Se ele veio com 4 fios 22 um exemplo aqui. Se ele veio de fábrica agora, o compressor, 4 fios 22 de alumínio, e eu colocasse 4 fios, aí eu já botava um fio mais fino, 4 fios 23, entendeu? Fio 23 para cobre, e digamos assim, que aqui eu botasse um exemplo só, 100 metros. E aqui eu acrescentasse mais 20%, eu diminuo isso, afinal, diminuir a numeração, porque cada vez que eu acrescento a numeração, o fio é mais fino. Então, eu botasse mais 20%, digamos assim, que ele fosse mais 120 metros, né? Mais 120 metros. Olha, que eu aumentei mais 20 metros, diminuí a numeração do fio. Se de fábrica ele vem com fio 22 e ele de cobre está sendo o mesmo. Então, por que eu vou tirar o do cobre aqui, do alumínio, e botar para cobre? Então é isso que você tem que ver. Como você já pegou várias e várias vezes rebobinando motores antigos, e o motor novo ele está vendo a mesma contagem, com o mesmo alumínio, e sendo tirando só de cobre para passar alumínio. E às vezes você acrescenta as voltas e se passando, que digamos assim, se você já rebobinou um motor desse, e vendo que a contagem de cobre é aquilo, e você pegou de alumínio, e depois você está acrescentando mais, você está errando. Porque você vai acrescentar as voltas, e depois ele vai voltar. Então, cada dia que você pratica, cada dia que você vai praticando, é isso onde acontece. Então você primeiro faz os cálculos do ferro e vê o motor é de tanto. Então, para eu fazer os cálculos dele, qual é a porcentagem, deu tal numeração de fio, digamos, por exemplo, eu fiz os cálculos aqui e eu tirei a porcentagem, deu fio 22. Então, porque alguém vai me dizer a mim, não, bota um fio mais fino e bota mais tanto, bota mais 20% ou 30%. Mas se você fez o cálculo, deu o fio 22, de fábrica veio o fio 22, por que você vai botar o fio mais fino? Você vai perder força. Você está entendendo? Que ele vai perder força. Então não adianta eu chegar e alguém dizer, não, bota mais tanto por cento. Não. Quando você tem uma certeza, fica fácil. Você tem certeza assim? Aí tudo bem. Mas aí você faça os cálculos do ferro, vê as porcentagens. Ali, se você viu que o fio é aquele, então não bota um fio mais fino, porque aí é como se diz, você vai se prejudicar depois, né? Então, onde eu digo a todos, aquele que quiser, né, que está à disposição à venda, e estou vendendo em 2 etapas, ele paga metade e recebe uma parte, e a segunda parte, quando ele pagar o restante, com 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele recebe o restante, né? Entendeu? Então, aqueles que quiser, podem entrar em contato, né? E compra de 2 vezes. Porque é como se diz, às vezes hoje, às vezes a gente está com dinheiro e às vezes amanhã não estamos, né? Então, fica a dica para cada um, né? Então, entenda como ela vai ser ligada em série e às vezes para ligar em paralelo. Ele só vai aumentar as voltas, né? Aí, digamos assim, aí você vai ter que ver uma coisa. Você vai botar aqui, esse aqui, se lembra que eu botei aqui, porque era 2 fios 19, mas não é esse aqui não, entendeu? Entendeu? Porque aqui ele vai diminuir a coisa, não é, digamos assim, vou botar ele aqui vai ser os 2,19, mas quando ele vai aumentar as voltas, ele diminui aqui o número, ele só vai ser 1, porque não dobrou as voltas, ele vai ser 1. É porque eu estava anotando aqui, o fio do motor, o fio
o 5CV é 12 fios 19, mas quando você coloca em paralelo, ele não vai ser o mesmo 2 fios 19. Você não acredita. Se aqui nesse motor, ele é 30 volts, né? Dentro da raio, 30 volts. Um exemplo, assim, um exemplo. E ele só cabe aqueles 30, duas pernas de fio 19. E como é que eu vou botar 60 voltas com 2 fios 19? Entendeu? Então, é porque eu coloquei, eu vou tirar ele aqui para depois não confundirem. Porque foi na hora que eu disse, olha, fio de 5CV é 12 fios 19, aí eu coloquei aqui, né? Mas não é esse valor não. Aqui, digamos assim, que ele insere aqui, estou trabalhando ele com 2 fios, né? Digamos assim, com 2 fios 19. E aqui, quando eu for colocar, ele vai ser um fio 19, entendeu? Aqui ele é com 2, né? Ele é em série, já em paralelo ele é com 1. Porque quando ele juntar os dois, ele vai dar os 2 fios 19, entendeu? Pronto, então é isso aí, né? Botei ali para vocês não se confundir, que foi quando eu botei assim 2 fios, entendeu? Então, fica a dica para cada um. Então, não faça as coisas, às vezes você estando em dúvida, porque estando em dúvida, você está fazendo uma coisa sem saber o que está fazendo. Então, é como se diz, estou fazendo. Se der certo, bem. Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus.